Eu acho que é uma tendência natural, né? Os fundos maiores aí se consolidando com os fundos menores. Isso aconteceu nos Estados Unidos, então não poderia ser diferente aqui, né? O FII é um fundo fechado e toda vez que ele precisa, então, que ele vai crescer, ele precisa fazer uma oferta. E os ETFs, eles têm uma característica de criação e destruição de cota. A transação envolvendo ali o GGRC e o HELG 11, né? Basicamente ali o GGRC pretende negociar o portfólio de 4 imóveis logísticos do HELG 11 por 133,4 milhões. Que você tem achado dessa transação aí, professor? Olha, eu acho que é uma tendência natural, né? Os fundos maiores aí se consolidando com os fundos menores. Isso aconteceu nos Estados Unidos, então não poderia ser diferente aqui, né? Essa transação, ela respeita o valor patrimonial dos cotistas do GGRC, então você adquire, faz uma nova emissão de cotas para a aquisição desses 4 imóveis do Helg. Lembrando que o Helg teve muita dificuldade aí no passado recente, um fundo que teve uma estrutura de capital bastante onerosa, mas conseguiu aí dar a volta por cima, vendeu, na verdade, devolveu um imóvel de Camaçari, na Bahia, quitou ali a dívida junto ao Santander e reequacionou o tamanho do fundo, reequacionou a sua estrutura de capital, e agora o GGRC fez essa proposta que está sujeita à aprovação de assembleia dos cotistas do HELG 11. Lembrando que a gente não gosta de orientar votos, a gente orienta as pessoas a votarem, a participar, mas é importante ter essa dimensão. O HELG, ele tem 4 ativos que tem ali a sua dinâmica própria, que combina bastante com a tese do GGRC em linhas gerais, que busca ativos menores, alguns ativos até fora dos principais eixos aí que a gente está acostumado no campo logístico. E lembrando também que a operação ela está ali respeitando os R$ 100 por cota do Helg e teria um pagamento adicional ali, a depender de algumas condições ali que possam ser superadas. Então não ficaria exatamente no valor patrimonial do Helg, mas muito próximo se essas condições forem superadas. Então, no final das contas, me parece um movimento natural, algo que a gente viu acontecendo também nos Estados Unidos, né? Muitos REITs passaram, ainda passam por esses eventos de consolidação, fruto aí do amadurecimento da nossa indústria de fundos imobiliários. Não, ótimo. Agora, Daniel, trazendo você aqui para a nossa conversa, né? Eu sempre converso aqui com o professor Baroni, né? E a gente sempre entende que o grande desafio do mercado é que o melhor momento para você comprar imóvel é justamente quando as taxas de juros estão super altas, mas é exatamente nesse momento que o investidor nos abandona e vai para a renda fixa, né? E aí tem aquele desafio de captação para você poder crescer a condições atrativas, né? E esse caso é muito emblemático, né, do GGRC e do Helg no sentido de soluções criativas ali para endereçar um problema estrutural como esse, né, na indústria. Queria saber um pouco de você, assim, qual que é essa leitura, né, sobre essas estratégias diferenciadas, se vocês também têm isso no radar lá na Interasset, sempre pensando, né, em gerar valor para os cotistas. Claro, claro. Eu acho que a grande questão é essa. Em alguns momentos do mercado, você vai precisar usar as estratégias alternativas. A gente já usou mais de uma vez uma estratégia de integralização, né? Nesse caso, eu acho que você tem, além da integralização, tem uma questão de consolidação também, como o professor Baroni colocou, mas a gente busca isso de uma forma ativa, principalmente nesses momentos. Essa dicotomia é muito interessante, porque no final do dia, acho que qualquer um que estudou minimamente finanças fala, não, como é que você vai ganhar dinheiro? Comprando na baixa, vendendo na alta. Mas instintivamente as pessoas têm essa tendência de que quando algum papel começa a subir muito, você quer comprar, e quando ele tem qualquer tipo de abalo, você tem uma tendência natural a querer vender. Então é preciso muita disciplina para poder ter uma leitura, e eu acho que cada um tem que fazer a sua composição de carteira ideal, quando que pretende ter retorno, mas isso exige bastante disciplina, né? Então... Com certeza, né? Então, dito isso, vamos então para o nosso principal assunto, né, no programa de hoje, né? Vamos falar aqui com o Daniel, tentar extrair o máximo de conhecimento dele, né, a respeito ali da gestão, né, tanto do Interteva índice de tijolo, o ITIT11, né, e do seu par, o Interteva índice de papel ITIP11, né?
Daniel, conte um pouco para a gente, né, a estratégia desses dois fundos, né, que são fundos que eles têm a característica de serem fundos passivos, mas ao mesmo tempo você vai explicar aqui para a nossa audiência que é passivo, mas não tanto assim, né, e de repente um paralelo deles com esses ETFs, né, de fundos imobiliários recém-aprovados pela B3, né, quais seriam as vantagens, né, em relação aos ETFs, desvantagens, enfim. Perfeito, não, obrigado. É muito interessante porque o ITIT, ele foi lançado, é o primeiro fundo passivo de investimento imobiliário, ele é pioneiro, e eu acho que, como muito dos pioneiros, você em algum momento precisa ajustar alguma coisa. Então, eles nasceram muito focados como ETF, mas você tem algumas diferenças do ETF para um fundo imobiliário, efetivamente, né? E notadamente, agora você teve a aprovação para os que distribuem dividendo, né? Antigamente não, mas enfim. Mas não só isso, o FII é um fundo fechado, e toda vez que ele precisa, então, que ele vai crescer, ele precisa fazer uma oferta. E os ETFs, eles têm uma característica de criação e destruição de cota, né? Então você tem isso como um dos diferenciais. E uma das grandes questões é que o ETF, ele nasceu, Electronic Traded Funds, ele nasceu para poder ser uma execução meio automática. Então, o IFE nasceu assim, o IFD nasceu assim. Em algum momento, eles também... o IFE principalmente, o mercado foi um pouco antes da pandemia, então na pandemia os fundos de tijolo eles tiveram uma queda relevante e num dos rebalanceamentos você teve uma questão de travar distribuição de dividendo. Então a gente fez todo um estudo e como é que eu vou falar? Toda uma avaliação, o que a gente faz? Chegou-se a cogitar, não, vamos transformar em ETF, não vamos... E o que a gente chegou à conclusão? Que o mercado brasileiro, ele gosta muito, o investidor de FII gosta muito, não sem razão, de receber o dividendo isento, né? Só essa questão, você já começa a diferir um pouco de um ETF padrão, porque você começa a ter um pouco de tracking error em relação ao seu índice de referência. E além disso, a gente tinha ali dois produtos que estavam indo bem, mas que tinham ainda alguma coisa a melhorar. O que a gente fez? A gente reformulou um pouco o índice de referência, e aí a gente trouxe a Teva, que é um parceiro super importante, que tem algumas características muito específicas que eles conseguem ler a carteira de todos os fundos que estão negociados. Então, por exemplo, uma das coisas que mudou foi que antes você tinha uma classificação de acordo com que o fundo se declarava, e agora você tem uma classificação entre tijolo e papel de acordo com o que ele tem dentro da carteira. Então, se houver alguma migração em algum momento, e já houve, esse fundo pode se desqualificar para estar no índice de papel ou de tijolo. E além disso, eu acho que um dos principais pontos foi, de fato, tirar a obrigatoriedade de fazer o rebalanceamento automático num curto espaço de tempo e passar a dar um pouco mais de liberdade para o gestor para fazer o timing disso um pouco melhor. No final, a nossa ideia, o nosso compromisso é de fazer com que o fundo ele continue essencialmente, fundamentalmente passivo. Então, não tem ali apostas do gestor em um fundo ou outro. Porque no final das contas também estar com 100% ou 90 e tantos por cento da carteira na mesma composição ou estar em uma outra proporção muito próxima também não faz tanta diferença. Então, a gente entendeu que a gente conseguiu fazer com que o fundo distribuísse sempre dividendo. Nos momentos em que o mercado está sofrendo um pouco mais, você pode ter um desvio um pouquinho maior, mas nos momentos em que o mercado estiver crescendo, provavelmente você vai estar muito mais próximo do índice de referência. Não, ótimo. Então, o grande ajuste fino que vocês fizeram foi ali na condução, né, do rebalanceamento da carteira, de maneira mais parcimoniosa para não afetar a distribuição, né, e tentar extrair o máximo ali dessa proposta
né, dos dois fundos. Exato, Perfeito? perfeito. Legal. E a nossa grande provocação aqui trazendo esse tema é justamente trazer um paralelo ali desses fundos passivos, fundos imobiliários, né, com os ETFs de FIIs, que agora, né, podem distribuir rendimentos também, mas tem algumas peculiaridades, né, também em relação a isso, né, professor? Queria que você contasse um pouco para a gente as suas impressões iniciais, né, sobre esses ETFs de fundos imobiliários. A gente sabe que hoje basicamente tem o XFIX, né, que foi desenvolvido pela XP Asset, muito em função dessa não possibilidade até então da distribuição de rendimentos mensais, mas agora com essa possibilidade, você acredita que vai ter espaço ali para crescimento desses ativos na indústria? Legal, eu acho que essa discussão ela é bastante ampla, bem importante da gente aqui derivar um pouquinho, então eu vou trazer um pouco da minha visão, tá? Eu acho que quando a gente olha para mercados mais maduros, os ETFs se consolidaram lá como excelentes veículos, inclusive várias vezes a gente já viu isso em literaturas de alguns investidores que simplificam as suas teses de investimentos utilizando ETFs, justamente porque essa passividade e ao mesmo... Lembrando que um ETF, embora seja passivo, ele é ativo na sua essência, né? Porque ele faz o rebalanceamento das posições, aqueles ativos que perdem espaço, naturalmente perdem espaço nos ETFs. Então existe uma gestão ativa, não do jeito que a gente está habituado, mas existe sim uma atividade dentro de um fundo ETF. Então, eu gosto muito da ideia de um ETF. Eu acho que o ETF ele retrata o estado da arte do ponto de vista de simplificação com eficiência. Então, eu gosto muito dessa tese. No entanto, o mercado brasileiro de fundos imobiliários ainda está no estágio onde o ETF se torna um veículo um pouco mais desafiador, por N motivos. Por uma questão tributária, por uma questão de escala também, por uma questão de capacidade de você conseguir montar uma estrutura de custos que faça sentido para gestores. Então, dentro de um contexto histórico, na minha visão, os ETFs estão evoluindo até realmente nós chegarmos num estágio futuro em que os ETFs ficaram cada vez mais demandados. Eu acho que ainda temos outros veículos alternativos, como o próprio Daniel pontuou, né, dentro da Interasset, que ele trabalha como se fosse um ETF, mas não é caracterizado como um ETF, né? Porque o ETF, embora a regulamentação hoje permita a distribuição de rendimentos, mas tem uma questão fiscal, existe a tributação também, e existe algumas questões que podem também impactar os rendimentos com relação a prejuízos ou lucros contábeis que podem ser incorridos. Então, na minha leitura, no futuro, a gente vai aprimorando eu vou chamar aqui de tecnologia do ETF para atender às demandas dos investidores brasileiros. Por outro lado, também a gente quer ressaltar de que hoje uma carteira bem diversificada, bem selecionada, ela ainda consegue gerar um resultado maior do que a replicação do índice. Então, por exemplo, quando você olha hoje vários fundos de fundos, vários hedge funds, ou mesmo carteiras recomendadas de diversas research, boa parte delas vencem o IFIX. Porque o IFIX, isso é muito importante que eu vou dizer, ele carrega ainda algumas ineficiências. No passado, vamos lembrar aqui, né, me permite fazer essa contextualização. Quando o IFIX veio ao mercado, ele veio num momento de alta de mercado. Então, a largada do IFIX foi, eu diria, ruim, por que não usar essa palavra? Porque ele foi formado num momento de altas de preços, no momento em que o mercado estava errático do ponto de vista de precificação de ativos. E o IFIX nasce naquele momento. E durante vários anos ele ficou carregando vários fundos que não dialogam mais com essa indústria moderna, né? Fundos monoativos, monolocatários, fundos pequenos. E aí, nos últimos anos, o IFIX vem sofrendo algumas modificações, inclusive uma derivada do IFIX, que é o IFL, né? Que é dos large, né? Dos fundos maiores. Então, naturalmente, o IFIX também vem melhorando e vem criando, eu diria assim, mais eficiência do ponto de vista de alocação dos ativos ali dentro do próprio índice. Então, repare que enquanto nós não tivermos também um grau de maturidade do próprio índice, um ETF que deriva do índice, ele nasce com uma certa eficiência de berço. Então, eu diria que daqui 10, 15, 20 anos, quando o IFIX se estabilizar e realmente se fizer ali uma seleção natural buscando os ativos de maior relevância, aqueles ativos que de fato vão estar inseridos dentro dessa modernização natural no mercado de fundos imobiliários, daí sim
as derivadas desses produtos, os gestores também vão criar alguns subíndices aí que vão procurar alguma eficiência setorial, alguma eficiência do ponto de vista de quantidade ou dispersão de riscos dentro dos próprios fundos. Então, vão surgir naturalmente derivadas do próprio índice que vão ser mais eficientes. Algo que nos mercados mais maduros existe, mas que nós ainda, dentro do contexto de fundos imobiliários, talvez ainda não tenhamos essa praticidade. Tá? Então, estamos caminhando em direção a, mas ainda não temos convicção hoje de que essa tese vai se tornar real aí no curtíssimo prazo.